Mas é aí aonde está o problema de muitas pessoas. Mas eu não consigo mudar. Eu não consigo parar com esse vício. Eu não consigo me livrar desses pensamentos. Eu vivo sentindo, porque você ainda não se ofereceu como um sacrifício vivo. Você ainda não entendeu como você deve viver a sua vida. Eu quero agradecer ao Senhor por essa terça-feira. Eu quero agradecer por mais esse dia de clamor do propósito, que tem o poder de trazer as restaurações, as mudanças, os resultados que nós, meu Pai, viemos alcançar pela fé. Tudo é pela fé. Tudo é através da fé. Pela fé, conquistaram reinos, enfrentaram, meu Deus, a cova dos leões. Pela fé, meu Deus, entraram na fornalha de fogo ardente e não foram, meu Deus, queimados. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram por terra. Pela fé, um gigante, Senhor, foi vencido com uma funda. Pela fé, meu Deus, Israel conquistou a terra de Canaã, a terra prometida. Pela fé, eles saíram da escravidão do Egito. Eles saíram daquele lugar ao qual por mais de 400 anos viveram, meu Deus, como escravos. Pela fé, tantas coisas aconteceram, tantas coisas mudaram. Lázaro ressuscitou, paralítico andou, milagres incríveis aconteceram. Ó Senhor, o que é que nós não podemos viver pela fé? O que é que nós não podemos tocar, alcançar, atingir por intermédio da fé? E é por isso que o Senhor quer de nós, espera de nós, um comportamento diferente, uma atitude diferente, uma postura diferente, um modo de falar aonde, Senhor, esteja adequado e correto, porque muitos ainda, Senhor, falam de uma maneira que prejudica a sua própria vida. Eles acabam caindo no laço, na armadilha das suas próprias palavras, porque acabam falando, acabam fazendo, acabam agindo, meu Deus, de uma maneira que impede o agir do Senhor. Eu te amo, Senhor, perdoe nossos erros, pecados e falhas. Tem misericórdia de nós e nos ajuda nessa jornada, Pai. Nós estamos aqui e eu sei que as mensagens, meu Deus, é a condição que o Senhor está nos dando. Olha, eu estou te dando condições para você viver diferente, para você agir diferente, para você lidar diferente. Eu estou lhe dando condições para que a tua natureza ela não seja mais humana, carnal, ela não seja mais pecaminosa, mas que a tua natureza seja a minha natureza, a natureza de Cristo, a natureza, meu Deus, do Senhor. Eu te peço, Espírito de Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, eu tenho pedido, nos ajuda, Senhor. Nos cubra com teu sangue. Eu repreendo toda obra armada, preparada, arquitetada, planejada, organizada, porque muitos têm sido os ataques, as setas, os dardos, e muitos têm caído, meu Pai, porque tem faltado realmente esse cuidado, essa atenção. Mas eu creio que nós estamos aqui para fazer a coisa certa, para viver da maneira certa, para agir da maneira certa, para lidar da maneira certa,
para conduzir da maneira certa e nada vai ficar do mesmo jeito, em nome de Jesus. Eu te amo, Senhor. Obrigado, amém. Amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito? Que espírito que é esse? Então diga: eu bebo do espírito, da palavra profética, para 2025. Diga: o Senhor reservou o melhor vinho para o final, e eu creio nisso. Amém? Pode se sentar, por favor. Bom, a natureza de Cristo, ela é a única capaz de se sacrificar por um propósito, pelo propósito. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como duas pessoas vão caminhar junto se há um nível de desigualdade, um jugo desigual, um desalinhamento? Como? Como eles vão se entender se um puxa a corda para um lado e o outro está puxando para o outro? Para que nós possamos receber o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós precisamos ter a natureza de Cristo na nossa vida. Essa natureza, ela não é pecaminosa, essa natureza, ela não é carnal. Agora, é uma natureza que vive em santificação. Então, olha o que acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas ainda, elas não têm sofrido uma mudança na vida delas, porque elas não sofreram ainda uma mudança no modo de pensar. O modo, a maneira ainda que ela se permite pensar, ela aceita pensar. Alguém vai falar: bispo, mas se uma pessoa, ela não está pedindo para pensar em determinadas coisas e ela acaba pensando em determinadas coisas, é porque existem muitas coisas que estão no seu inconsciente. Porque tudo que está dentro de nós vai sair. Vai sair. Aquilo vai acabar saindo. Né? Ainda ontem a gente voltou a estudar aquela palavra do servo. Quem é o maior no reino de Deus? O maior no reino de Deus é aquele que é capaz de servir. Então ele é capaz de se esvaziar, como Jesus fez. Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, para que ali ele pudesse fazer de acordo com a vontade do seu Pai. E o maior no reino dos céus é aquele que não tem, diga comigo, um teto. Diga, um teto de sacrifício. O que muitas pessoas têm na vida delas? Um teto de sacrifício. Elas vão só até um ponto. Olha aqui a quantidade de pessoas que está aqui às 7. É só se observar. Eu não estou falando uma coisa que eu não possa provar. Muitos começaram, como todos os anos começam um propósito,
vou me sacrificar, vou me empenhar, vou me jogar, vou me lançar, vou. Na hora dela arrancar esse teto, porque quando você tem um teto, se o seu teto é baixo, por exemplo, para mim, se o teto for muito baixinho, eu vou ter que agachar, vou ter que abaixar mais ainda. É ou não é? Como é que eu vou andar com um teto baixo? Meu teto é baixo. Há um limite. E às vezes, quem que está colocando esse teto? A incredulidade dela. Os sentimentos. Então, olha só. Diga comigo, padrão mental modela o comportamento. Diga comigo, e que determina uma intervenção espiritual. Diga, seja do reino dos céus, ou seja, diga do inferno. Olha aqui para mim. Você acredita que você pensa com a sua cabeça? Você pensa sozinho com a sua cabeça? Não é, bispo, eu tenho um cérebro, claro que eu penso com a minha cabeça. É? Você acredita que os pensamentos que você tem na sua mente, você nasceu com eles. Eram todos seus. Ou isso vem do espírito, ou isso vem do inferno, do diabo, das trevas. Ou eu estou sendo ali influenciado a pensar de maneira errada, ou estou sendo influenciado a pensar da maneira certa. O diabo pode ler a minha mente? Pode ler a sua mente? Ele pode saber o que está na nossa mente? Mas ele não pode. Mas ele pode jogar uma seta. O que eu disse? E a pessoa acabar mordendo aquela seta. Mordendo aquela isca. Eu não estou falando nada novo. Mas a verdade é que muitas pessoas ainda, elas estão dando autorização, elas estão permitindo, através das escolhas delas, uma intervenção da parte, muitas vezes, do inferno, do mal, porque a Bíblia diz assim, se os teus olhos forem bons, se os teus olhos forem, teu corpo terá o quê? Então, eu acredito que se os teus olhos forem bons, então, eu tenho na minha vida a mente certa, o espírito certo. Se os meus olhos forem maus, a gente enxerga as coisas como elas são ou de acordo com o que está dentro de nós? Como é que a gente acaba enxergando as coisas? Caleb e Josué, como é que enxergou a terra de Canaã com os inimigos lá? Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dá a terra? Sim? Os 10 espias, como é que enxergou a terra prometida lá com os inimigos lá? Vão acabar com a gente, nós somos como gafanhotos diante dos olhos deles e diante dos nossos olhos. Quem entendeu isso aqui que eu falei agora? Qual é a tua visão de vida, visão para a sua vida? Qual é a visão que você tem de você? Cala a boca, fica quieto, vocês estão falando bobagem,
subemos e tomemos posse, é certo que nós vamos vencer esse povo. Essa foi a fala de Caleb. A dos 10 espias, não, a terra é boa, mas tem moradores lá, mais tem inimigos lá, mais tem gigantes, tem Enaquim lá, mas nós somos como gafanhotos. É assim que muita gente tem vivido. Ainda ela não pegou a palavra que ela está recebendo, ela não pegou, ela não está usando essa mensagem e aplicando ela. Sabe quando uma pessoa está machucada, ela está ferida, e ela vai passando mentiolate, ela vai passando o que tem que passar para poder estancar aquele cortezinho, aquela ferida, aonde está tendo um pequeno sangramento, pega ali um gases, pega alguma coisa e vai usando, opa, vamos fechar isso aqui. Ou seja, ela não vai pegando a palavra e aplicando a palavra nas áreas aonde ela tem mais dificuldade. Automaticamente, se ela não está pegando a palavra, se ela não está recebendo esse material e usando ela, como que ela vai ficar? Qual é a natureza que ela vai continuar tendo? A natureza do qual ela foi gerada, uma natureza pecaminosa, carnal. Só dá para nós andarmos com Jesus se tivermos a natureza de quem? Então, mas, vamos lá. Eu sei que eu preciso ter a mente de Cristo, a linguagem de Cristo, o Espírito de Cristo. Eu sei que se o meu comportamento ele não está mudando, sabe quando a pessoa está caindo sempre nos mesmos erros, ela está falando sempre as mesmas coisas, ela está agindo e reagindo da mesma forma. Por quê? Porque ainda ela autoriza, ela permite, ela deixa a mente dela se encher dos pensamentos errados. Ela não para e diz, espera aí, eu não vou mais viver assim. Eu não vou. Eu vou agora, pegar minha vida, como Abraão fez com Isaac. Abraão pegou o Isaac e colocou o Isaac aonde? No altar do quê? Diga comigo, Abraão ofereceu o seu filho vivo. Como que ele ofereceu? E Jesus, ou melhor, Paulo fala em Romanos 12, que nós precisamos nos oferecer em sacrifício. Como funciona esse sacrifício vivo? Ofereçam-se como um sacrifício vivo. Agora, eu não estou em busca do que é seguro, do que é prudente ou do que é confortável. Agora eu estou em busca de fazer aquilo que agrada a Deus. E fazer o que agrada a Deus vai me gerar um custo para a minha carne. Vai gerar um sacrifício para a minha natureza, para o meu estilo de vida. Aí eu vou te fazer uma pergunta, fazer o propósito dos 52 dias. Não é uma atitude sacrificial? Sim. Muitos de nós estamos dormindo menos porque nós queremos fazer o quê? Fazer o propósito. Só que não adianta eu dormir menos, não adianta eu correr mais. E aí a hora que eu venho aqui receber essa mensagem, essa palavra, ela não está trazendo essa renovação, essa mudança, esse modo de pensar está errado. Agora eu
não vivo mais pensando dessa maneira. Eu não aceito mais chegar a pensar. Eu não permito pensar. Jamais eu não serei capaz de pensar as coisas que eu muitas vezes pensei. Por quê? Porque eu decidi que eu vou me oferecer agora como um sacrifício vivo. Não vai haver um teto de sacrifício. Eu não vou fazer um pouco e achar que eu estou fazendo muito. Eu não vou perseverar por um determinado tempo e eu vou parar. Vamos pegar o exemplo do jovem rico. O jovem rico chega, fala com Jesus: olha, Senhor, o que eu preciso fazer? Bom mestre, o que eu posso fazer para ser salvo? Ele não tinha certeza da salvação. Ele não tinha certeza que o nome dele estava escrito no livro da vida. Jesus pergunta para ele dos mandamentos, se ele conhecia. Ele não só conhecia, como ele garantiu que ele já cumpria. Aí Jesus olha e fala: bom, se você está cumprindo com os mandamentos, então você está disposto a fazer qualquer tipo de sacrifício para que você tenha, então, a natureza. Diga comigo, somente a natureza de Cristo é capaz de se sacrificar. Diga comigo, por um propósito maior. De novo, somente a natureza de Cristo pode se sacrificar. Diga, consegue se sacrificar. Aí ele fala para o jovem rico o quê? Você vai pegar então o que você tem, teu patrimônio lá, vende, pega o dinheiro, entregue ele aos pobres e depois volta e me segue. Jesus pediu para ele fazer um sacrifício? Pediu. Pediu para ele fazer uma entrega total? Pediu. Jesus queria que ele arrancasse todos os tetos da vida dele? Queria ou não queria? E o que o jovem rico fez? Por quê? Porque somente tendo a natureza de Cristo é que seremos capazes de nos entregarmos desta maneira. Quem não tem a natureza de Cristo não vê sentido. Quem não tem a natureza de Cristo não vai entender isso. Quem não tem a natureza de Cristo vai achar pesado. Diz nesse, mas peraí, quer meu dinheiro? Jesus quer meu dinheiro. Quem está preocupado com o seu dinheiro, rapaz? Quem tem a natureza de Cristo já tem a maior riqueza da vida dele. Ele tem a maior bênção da vida dele. Você acha que lá eu estou preocupado com algum valor monetário dessa terra? Mas é aí aonde está o problema de muitas pessoas. Mas eu não consigo mudar. Eu não consigo parar com esse vício. Eu não consigo me livrar desses pensamentos. Eu vivo sentindo, porque você ainda não se ofereceu como um sacrifício vivo. Você ainda não entendeu como você deve viver a sua vida. Aí vamos pegar Zaqueu. Zaqueu era outro dependente amante do dinheiro. Diga comigo, Zaqueu. Queria ver Jesus. O que Zaqueu queria? Zaqueu ouviu falar de Jesus e ele queria ver Jesus. Ele corre e sobe numa figueira brava. Primeiro ele sai do meio da multidão, que é o que muita gente precisa. Sai do meio de gente que não quer nada com nada, gente que não quer mudar, gente que não quer se posicionar, gente que não quer fazer o que é preciso. Sai. Bispo, eu moro com uma família, tal, lá em casa, acaba dando divergência. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Então, quando um não quer, dois, cala. Adianta ficar falando? Adianta ficar falando? Não vai adiantar, você está falando. É como se você estivesse batendo em ferro frio. Não vou ficar falando.
trata bem, lida bem, age bem. Aí o que aconteceu? Ele sobe na figueira. Jesus vê Zaqueu e diz a ele: me convém hoje estar na sua casa, Zaqueu. Aquilo gerou um bafafá, mas gerou uma conversa. O povo reclamou, o povo falou mal de Jesus. Por que o povo começou a falar mal? Onde já se viu ele na casa de um pecador? Oi, mas espera aí, o pecador, o corrupto, o amante de Mamon, ele decidiu se aproximar de Jesus. Porque quando ele ouve falar de Jesus, ele não estava ouvindo falar de uma pessoa comum, ele estava ouvindo falar daquele que tinha uma natureza completamente diferente da dele, uma conduta completamente diferente da dele. A conduta que ele ouviu falar de Jesus, os resultados de Jesus, era completamente diferente de tudo que ele já conhecia. Quando Jesus entra na casa do Zaqueu, você lembra da história? Diga comigo: Zaqueu se levantou. De novo, Zaqueu se levantou. E o que uma pessoa precisa fazer na vida? Quando ele se levanta, ele fala: olha, eu sei que eu prejudiquei muita gente. E eu tenho que fazer isso aqui agora. Eu vou pegar metade do meu patrimônio que eu ganhei à base de corrupção, e eu vou dar aos pobres, e eu vou anunciar, eu vou avisar as pessoas que eu andei prejudicando, elas vão ser ressarcidas 4 vezes. Qual foi a expressão que Jesus usou sobre Zaqueu? Coloca para mim essa parte do versículo. Qual foi a expressão que Jesus usou do Zaqueu? Hoje houve. Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Diga comigo: porque um crente, porque um cristão, diga, porque um filho de Abraão, porque este homem também é filho de... mas ele não é crente, não é cristão, mas é corrupto, não tem caráter. Mas ele virou crente agora, ele está indo na igreja. Então, ele vai na igreja, mas ele não tem o caráter de Cristo. Mas agora ele falou que é servo de Jesus, ele é servo de boca, de título, mas na prática, nas obras, não é. Mas agora, quando ele decidiu tirar o teto de sacrifício, não haverá mais teto, eu vou mexer no que eu tiver que mexer, eu vou entregar o que eu tiver que entregar, eu vou agora mexer naquilo que sempre foi o que mexia comigo. Eu não vou mais carregar esse problema na minha vida, eu não quero mais ser essa pessoa. Ali ele queria a natureza de Cristo. Ali ele queria ser como Jesus. Ali ele queria ser um servo, um seguidor do Senhor. Quem quiser vir após mim... Peraí. Quem quiser vir após mim... Negue-se. Como é que eu sei que eu tenho tido a natureza de Cristo? O que hoje eu tenho renunciado por amor a Cristo? O que eu tenho aberto mão? E quando você entende isso não se torna mais algo pesado, difícil. Para você é muito difícil fazer o propósito dos 52 dias. Para mim a carne é. Para nossa carne é.
o corpo fica mais cansado, você sente, de certa forma, mais sono. Você percebe que de manhã teu raciocínio acaba ficando até mais lento por causa disso. Tudo bem. Mas eu não vou parar para reclamar, para murmurar, para falar bobagem, para falar besteira. Eu não vou abrir minha boca aqui para falar, ai, nossa, que coisa difícil. Não. Senhor, obrigado por estar me dando graça, obrigado por estar me dando favor, obrigado por estar me ajudando. Ebenezer, até aqui está me ajudando o Senhor. E eu estou fazendo direitinho e eu vou finalizar esse propósito. Eu não lembro agora, hoje é 32? 32º dia do propósito? 31? 31. Então, 31º dia do propósito. Já são 31 dias, já é um mês. Que nós estamos aqui fazendo a mesma coisa todo dia, todo dia, todo dia. E aí a pergunta é, eu tive mais ganhos ou mais perdas nesses 31 dias? Eu percebi um crescimento, um avanço nesses 31 dias, ou um retrocesso, ou eu estagnei. Porque ainda alguns, a natureza dele não é a de Cristo, porque ele é atraído pelas coisas do mundo, ele é seduzido pelas coisas do mundo, ele ainda é tentado. Mas tentação não é pecado, mas espera aí, toda hora eu estou sendo tentado na mesma área. Alguém virou para uma pessoa e falou assim, você vai ter que vigiar a vida toda, você vai sempre ter um problema nessa área até morrer. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ficou lá registrado que nós íamos ter um mesmo problema até morrer, ou o sacrifício dele, quando ele tem efeito na vida de uma pessoa, ele cessa, ele corta, ele encerra com aquele domínio do mal. Cessa. E por que algumas coisas na minha vida não cessaram? Porque o meu sacrifício ainda, ele tem um teto. Eu só vou até um ponto. Eu me entrego até onde eu acho que eu posso, que dá. Quem está entendendo a palavra? Você tem a natureza de Cristo? Ou você ainda tem a mesma natureza? Quando fala com você, você se parece mais com o papai e com a mamãe? Ou você se parece mais com Jesus? Com quem você se parece mais? A tua fala, a tua linguagem, o teu modo de falar, de viver, de agir, é mais idêntico ao de quem? As reações que você tem, quais são? Porque, deixa eu voltar aqui, Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam, de que jeito, igreja? Continua comigo. Santo e o quê? Ofereçam em sacrifício. Eu tô entregando tudo a Deus. Quando eu tenho que confessar, eu chego e aqui, tá tudo aqui, Não tem mais nada para falar. Tô zerado, tô limpo. Acabou. Encerrou. Não tem mais nada para esconder. Santo. Eu tenho vivido uma vida de santidade. Há santidade na mente, há santidade na linguagem, há santidade nas obras, nas minhas atitudes. No meu olhar, há santidade. Há santidade. E aquilo que eu tenho feito diante de Deus. Ontem eu estava lendo para eles a palavra de sexta-feira, que um rei, ele fez o que era agradável aos olhos de Deus,
Aí eu paro e penso, meu Deus, o cara fez um trem que era agradável aos olhos de Deus, mas ele não havia feito de todo o coração, com um coração sincero. Então ele estava fazendo uma coisa que aos olhos de todo mundo era certo. Sim, aos olhos até de Deus. Até de Deus era certo. Mas lá no íntimo, aonde ninguém podia ver, lembra da pregação dos 2 altares? Lembra? Lá onde ninguém podia ver, realmente agradava a Deus. Vir para a igreja fazer o propósito dos 52 dias é uma atitude certa, é uma ótima atitude, sim. Mas se tiver algo ainda no meu coração que não está certo, isso vai me impedir de ser abençoado? Sim ou não? Então eu vou enxugar gelo? Eu vou perder tempo? Eu vou me frustrar? Eu posso correr o risco de me fechar com Deus? Eu posso cair nessa ladainha dos desengrejados. Eu não vou mais em igreja, porque esse negócio de igreja não funciona. Eu busco agora Deus do meu jeito. Sim. Por quê? Porque a pessoa não está disposta. Não tem como alguém se sacrificar da maneira que a palavra está orientando, mantendo na vida dela a mesma natureza. Ela precisa entender que para ter a natureza de Cristo, ela precisa se oferecer. Senhor, eu vou perdoar o meu marido, sabe por quê? Eu vou perdoar a minha esposa, sabe por quê? Porque não é para ele não, é para agradar o Senhor, porque eu honro o Senhor, porque isso aqui é uma oferta para agradar o Senhor. O que essa mulher está fazendo? O que esse homem está fazendo? Hã? Diga comigo, mantendo a natureza de Cristo. Porque a natureza dela normal, qual seria a vontade de fazer se ela tivesse que lidar nessa situação? Se exploda, se arrebente, problema é seu, não quero saber, suma da minha vida, morra. É ou não é? Às vezes você está lidando com alguém difícil, complicada, que você fala, meu Deus do céu, isso aqui não é normal, pai, isso aqui eu sei que veio das trevas, mas mesmo assim eu vou ter uma boa atitude para agir dessa forma. Eu tenho que ter a natureza de Cristo ou não? Eu tenho que ter. O patrão virou e falou, você vai mentir aqui nesse negócio aqui para vender, para a gente ganhar um dinheirinho a mais, tá. E aí, o que você faz? Você mente? Você escorrega na mentira? Você conta lá a metade? Ou você vira e fala, eu vou falar a verdade para você. As informações que te chegaram não foram precisas e eu vou te apresentar as precisas. Você pode talvez até não fechar comigo, isso aqui pode talvez não dar certo, mas eu não vou mentir para você, eu vou falar a verdade. Se ela compra a verdade, se ela fala a verdade, é porque ela tem qual natureza? Mas ela está correndo o risco de perder, igreja. Ela vai perder? Ela vai ter uma perda? Não, porque ninguém pode perder tendo a natureza de Cristo. Aquilo não é perda. Às vezes aquilo já é até o próprio Deus livrando ela, protegendo ela, guardando ela. Porque Jesus perde. Jesus perde? Jesus é derrotado? Jesus é fraco? Então, eu quero ter qual natureza eu quero ter? Jesus erra? Jesus falha? E os nossos pais? Eles já erraram? Já falharam? Eles fizeram o melhor trabalho que se deveria fazer na formação, na criação dos seus filhos? A maioria de nós aqui não. É difícil um caso que venha passar.
Então, aonde está o ponto aqui? O ponto que alguns ainda não entenderam que precisam se oferecer em sacrifício vivo. E aí, o versículo completa dizendo: este é o culto racional de vocês. Quando você pega um animal e coloca ele lá no matadouro, lá no lugar lá onde vai, se ele tivesse raciocínio, olha que mesmo sendo irracional, o bicho dá trabalho e foge. Mas se ele tivesse raciocínio, ele não ia travar uma guerra ali, uma luta ali para impedir de matá-lo? Sim ou não? Então, quando uma pessoa ela tem consciência, uma consciência viva, ela tem uma consciência viva, peraí. Deus está querendo isso aqui de mim. A minha carne não quer, mas Deus quer. A minha carne não está disposta, mas Deus quer que eu esteja disposto. O que eu estou adquirindo? O que eu estou estabelecendo na minha vida? A natureza certa. Quem tem a natureza de Cristo, é impossível mentir. O que eu disse? É impossível. Quem tem a natureza de Cristo é impossível viver praticando o pecado. Quem tem a natureza de Cristo é impossível ficar caindo nessa ladainha desgraçada que está aí agora, no momento de imoralidade, de masturbação, de pornografia. Quem tem a natureza de Cristo tem nojo do pecado. Quem tem a natureza de Cristo não aceita ser a mesma pessoa. E o sacrifício que ela faz para mudar, ela sabe que é essencial para a vitória dela. Ela não vai ficar aqui pesando o custo. Ela vai falar, tem um benefício, isso aqui tem uma bênção, isso aqui tem uma vitória. É isso que eu vou perseguir. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Quantas vezes você já ouviu que nada do que tem no mundo lá fora é para nós? Nada. Por isso que você tem que tomar cuidado agora com essa volta às aulas, se os seus filhos não voltarem a ser influenciados pelas coisas do mundo. Você tem que parar, checar, ver se não tem alguma coisa que o mundo faz, que você está querendo imitar, que você está querendo deixar entrar. Mas transformem-se pela renovação da sua... Então, peraí, ó. A Bíblia está dizendo que eu me transformo, a minha vida muda pela renovação. Quando a Eva ouviu a serpente, ouviu o diabo, a mente dela mudou ou não mudou? Mudou? E quando mudou a mente dela, mudou o comportamento? Quem você anda ouvindo? Quem você anda ouvindo? Está mudando a sua mente, está mudando o seu comportamento. Quem você anda ouvindo? Você pode falar que talvez está ouvindo os cultos, os programas, está lendo a Bíblia, mas quem realmente está te influenciando, você vai descobrir pelas atitudes, pelo comportamento, pelas obras. E ainda que aos olhos de todo mundo, vamos voltar no exemplo que eu dei do rei, aos olhos até do Senhor, o que esse rei fazia era bom. Mas lá dentro do coração dele, não havia o quê? Eu não separei esse versículo, mas eu sinto de ler. Diga comigo, ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. Se você para aqui, você fala, o cara está dentro, o cara está fazendo a coisa certa. Como que eu posso desconfiar? Como que eu posso imaginar que essa pessoa ela tem alguma coisa de errado, grave na vida dela que ela precisa mudar? Aí alguém vai virar e vai falar, essa palavra não é para ela. Essa palavra não é para essa pessoa. Por que ela teria algo para mudar?
Diga comigo, mas não com o coração. O quê? Com um coração sincero. Ou inteiro também é a mesma coisa. Mas não com o coração, mas o coração. Opa! Mas o coração é terra que homem nenhum pode pisar. Eu quero fazer um pedido para eu te colocar em pé. Feche os olhos. O que existe aí no seu coração ainda? O que está lá dentro ainda? Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. Mas ele perdeu a graça, o favor, a ajuda, a bênção de Deus. Ele perdeu o portal. Porque ele não fez de todo o coração. Porque ele não fez uma entrega total. Na vida de muitas pessoas, mudar é muito difícil. Porque ainda elas não adquiriram a natureza de Jesus. O caráter do Senhor. E como que a gente sabe que a gente tem a natureza de Cristo? Diga comigo, o meu caráter, ele é moldado pelos meus hábitos. Diga, pelo que eu faço todos os dias. Isso, você está com os olhos fechados, eu quero que você pare agora. Pensa só um pouquinho. O que você vai fazer hoje e o que ultimamente você tem feito fora da igreja? Como é realmente a sua vida fora da igreja? Na sua casa, onde você estuda, no seu trabalho, no carro, na rua, no supermercado. Quando você está fazendo alguma atividade na academia. Como que é a sua atitude? O Senhor pode entrar com você em todos os lugares que você tem entrado, tem estado? Então, o caráter, ele é moldado por hábitos. Os hábitos são moldados por disciplina ou indisciplina. Então, se há na minha vida uma disciplina espiritual, eu vou adquirir os hábitos certos. Consequentemente, qual é o meu caráter? O caráter do Senhor. Mas você pode fazer uma coisa que aos olhos dos homens pode ser certo, mas não aos olhos de Deus. Tua família pode elogiar, todo mundo pode elogiar, todo mundo pode dizer, não, nossa, você é uma boa pessoa. Mas as suas intenções e motivações não são boas. Não são corretas. Quantas vezes, ao atender casais, ou o homem ou a mulher tinha a oportunidade de lavar a roupa suja, de falar tudo, de colocar tudo para fora e soltar, e ali acabava falando só uma parte e não falava tudo, e ali ela mostrava que ainda ela não era sincera, ela não estava disposta a ser um sacrifício vivo, que é o exemplo do jovem rico. Não é. O que o Senhor está te pedindo para fazer não é difícil demais. Eu vou repetir, o que o Senhor está te pedindo para fazer não é difícil demais. A sua cabeça sempre vai para essa direção que é difícil. Você sabe por quê? Porque você ainda não estabeleceu por completo a natureza de Cristo. E eu quero te convidar a ficar em pé com o teu encarte, com a mão no seu coração.
com seus olhos fechados. Mas meu servo Caleb pensa diferente e me segue de forma íntegra. Aqueles que têm a natureza de Cristo, a forma de pensar, diga, ela é diferente do mundo. Como que ela é? Ela é diferente. Pensem de vocês mesmos tal como Cristo Jesus pensava de si mesmo. Como é que Jesus pensava acerca dele? Ele tinha a cabeça de servo, a mentalidade de servo, as atitudes dele. O que ele disse? Eu não vim para ser servido, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Você veio para servir ou você quer só ser servido? Você quer só mandar? Ou você quer receber sempre os comandos de Deus e se submeter à vontade dele? Você pode dizer hoje que você é capaz de tirar de você. Você é capaz de mexer naquilo que você muitas vezes até mais gosta para agradar a Deus? Você tem sido um sacrifício vivo? Você tem se entregado a Deus? Porque só aqueles que têm a natureza de Cristo vão conseguir se entregar de verdade. Fala com Deus. Fala com o Senhor. E tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos sendo a ti, e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos sendo a ti, e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. O que você tem que entregar a Ele? O que você tem que oferecer ao Senhor? Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. O que você está disposto a oferecer a Ele? Você está disposto a se oferecer como um sacrifício vivo, tudo a ti, Senhor, santo e agradável a Ele? A partir de agora, os meus hábitos, as minhas escolhas, as minhas decisões serão alinhadas com Ele.
Eu quero amar a Deus como Ele merece ser amado. Eu quero servir a Deus como Ele merece ser servido por mim. Não ao meu modo, não ao meu jeito, mas do jeito dele. Tudo a ti. Diga comigo: todas as minhas atitudes revelam o que habita na minha vida. Diga comigo se as minhas atitudes, estão alinhadas com a palavra de Deus. É o Espírito de Deus quem está habitando em mim e me guiando. Diga: mas se ainda eu tenho atitudes, eu tenho comportamentos que não estão certos, não estão corretos, não são decentes, não estão alinhados, Deus, o Senhor não aprova. Digo que habita na minha vida, digo que está na minha vida, não pode ser o Espírito de Deus. Então quem está habitando na sua vida? Quem está habitando? Quem está habitando? Ele tem tudo de você ou ele tem um pouco de você? Você se entrega por inteiro ou você se entrega de pouquinho? É tudo para agradar Jesus? É tudo para honrar o Senhor? Você mexe no que você tiver que mexer, como Zaqueu. Eu vou mexer no que mais é importante para mim, Jesus. Mas o jovem rico não queria. Ele não queria fazer o que Jesus pediu, porque ele não queria mudar. Ele não queria mudar. Alguns não querem mudar. Alguns não querem se esvaziar. Alguns não querem parar de fazer as coisas no oculto. Alguns não querem parar de viver com seus chamados pecados de estimação, com seus entretenimentos. Chega em nome de Jesus. Você vai tomar uma decisão aqui hoje. Porque você quer algo de Deus, você espera algo de Deus, mas quando você tem que perdoar, você não perdoa. Quando você tem que falar a verdade, você não fala. Quando você tem que ter uma atitude decente, você não tem. Quando você precisa ter uma postura, uma conduta diferente, você não tem. Você ainda tem coisas lá na surdina, debaixo do tapete. Você mente. E você sabe que você não podia mais mentir. Você reclama, murmura, acha difícil, cansativo, pesado, muita coisa. Ei, Deus quer se relacionar com você. E só dá para Ele se relacionar com aquele que tem a mesma natureza dele. Andarão dois juntos. Se eles estão em desacordo, há um desacordo. Eu não estou bem alinhado, eu não quero viver dessa maneira. Você vai tomar uma decisão aqui hoje. Você vai tomar uma decisão. Não dá para ter tudo. Ou você vai se jogar em Jesus, ou você vai se jogar no mundo, na vida mundana, carnal. Muitas coisas que estão acontecendo na sua casa têm a ver com as brechas, com as legalidades que ainda... Você sabe por que muitos pais não têm coragem de mexer nas circunstâncias dos seus filhos? Porque estão sem autoridade para fazer isso. Sabe por que muitas pessoas não mexem nas suas próprias circunstâncias? Porque ainda gostam de fazer o que fazem no oculto. Ainda o seu estilo de vida é muito amado, é muito adorado. Essa é a verdade. Mas quando você assume a natureza de Cristo,
Você não tem medo do homem, você não tem o medo de opinião, você não está preocupado com a imagem, você não está preocupado com reputação, você não está preocupado com o cargo, você não está preocupado com o título, você não está preocupado com mais nada. Você sabe o que você quer? Você quer Jesus, você quer se inundar da presença dEle, você quer se encher dEle, porque só nele há paz, só nele há paz, a verdadeira paz. A verdadeira segurança só pode ser alcançada através da natureza de Cristo, em nome de Jesus. Você chega e você se rasga, você chega e fala a verdade, você chega, doa o que tiver que doer, aconteça o que tiver que acontecer, o preço que eu tiver que pagar, eu vou pagar para nunca mais ter que passar por isso. Chega! Hoje eu quero a natureza de Cristo na minha vida. Eu quero a natureza de Cristo. Eu não quero nada do meu pai mais. Eu não quero nada da minha mãe mais. Eu não quero nada mais do mundo. Eu quero Jesus. Eu quero a natureza do Senhor. Eu quero agradar o Senhor. Eu quero meu Pai estar no centro da tua vontade. Oh, meu Deus. Senhor, faz uma obra aqui. Oh, meu Deus, faz uma obra aqui, Pai. É assim que uma pessoa ela é gerada pelo Espírito. É assim que uma pessoa ela nasce de novo. É assim que uma pessoa ela volta ao primeiro amor. É assim que uma pessoa volta, meu Pai, a te honrar, a te agradar, Santo de Israel. É quando uma pessoa, Pai, ela está disposta. Agora ela está disposta a tudo. Ela está disposta a tudo. Ela está disposta, meu Pai. Ela não está preocupada com a imagem, ela não está preocupada com a reputação, ela não está preocupada com o que vão falar dela, o que vão pensar. Ela se esvazia. Eu me esvazio. Eu não vou deixar mais o egoísmo, eu não vou deixar mais a arrogância, eu não vou deixar mais nada me dominar. Eu vou me encher da única coisa que vai me trazer a verdadeira vida, a paz que eu preciso. Eu consagro o teu encarte do propósito dos 52 dias. E eu creio que o Espírito Santo falou com você, que você entendeu a palavra e que você não quer mais ser a mesma pessoa, que você quer a natureza de Cristo, porque você quer se relacionar com Cristo, porque você quer andar como Elias disse: eu estou na presença do Senhor. Ah, Senhor, eu estou na tua presença, eu ando na sua presença, eu vivo na sua presença, eu quero a sua presença. Senhor, as pessoas estão se perdendo, Pai, as pessoas estão perdendo o primeiro amor, as pessoas estão se autodestruindo e sabotando. As pessoas, Senhor, estão perdendo a vontade, o prazer, a disposição. Mas eu acredito que tem pessoas aqui que não querem viver assim, não vão viver assim, não vão viver para se enganar, vão viver para agradar o Senhor. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos.
Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.